Olá, tudo bem? Roberto aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Às vezes fico pensando, né, como o protestante ele pode estar errado e querer refutar dogmas, né, doutrinas de outras igrejas, né? Por exemplo, os protestantes, os apologetas protestantes querem refutar os dogmas católicos, afirmando que são heresias, que vão contra as escrituras, que não estão nas escrituras, né? Por exemplo, os protestantes não aceitam o primado de Pedro, né? Nem que o Papa, nem que os primeiros bispos de Roma, né? De Roma, tinham uma primazia sobre toda a igreja, sobre todo o cristianismo, né? Ou cristandade. Os católicos costumam confirmar que Pedro é a pedra ou a rocha com base no aramaico, a língua que Jesus falou, né? E não no grego, né? Porque eu perguntando para professores de grego bíblico, dois professores, um disse que Petrus é a transliteração de Kepas, Kepá ou Cefas. O outro afirmou que Petrus significa pedra, pedra de construção, né? Se a gente consultar a inteligência artificial, vai afirmar que não importa o tamanho, se Petrus é a pedra, uma pedra grande, uma rocha, um penhasco, uma montanha ou pedrinha, mas sim o significado de Petrus que Jesus queria dizer, né? Isso é uma resposta da inteligência artificial de que de fato Petrus é a pedra fundamental sobre a qual Cristo fundou a igreja, né? Edificou a igreja. Mas Cefas, né? Ele já se encontra no Antigo Testamento hebraico, no livro de Jeremias, no livro de Jó, significando rocha, penhasco, caverna, né? Algo que abriga, né? Tipo um pastor, uma gruta, né? Cefas. E a etimologia de Cefas significa veneração, né? Respeito, supremacia, supremacia, né? Então não foi à toa que Jesus deu o nome de Cefas para Simão, né? Porque deu autoridade, a supremacia a Pedro sobre todos os apóstolos, sobre todos os cristãos, sobre toda a igreja. A etimologia de Cefas, Caifás, quer dizer que Jesus deu toda a autoridade para Simão, além de dar as chaves, né? Que isso para os judeus significa todo o poder, né? Jesus, ao dar a chave a Pedro, deu autoridade a Pedro, né? Fez de Pedro um porteiro, um vizir, um primeiro-ministro, um pai, assim como Eliaquim, lá em Isaías 22, que ele é Eliaquim, ao receber as chaves da casa de Davi, tornou-se o pai de Israel, um líder, né? O pai da casa de Israel, o pai de todo o povo de Israel. Então Jesus, ao dar as chaves para Pedro, fez de Pedro o primeiro papa, o pai espiritual de todos os cristãos. Aí eu venho João Oliveira, né? Ele é meio arrogante, meio parece que quer saber de tudo, né? Aí ele afirmou que Cefas é uma tradução de Petrus lá do século III. Mas vamos pegar o Papiro 66 do século II, onde traz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, já traz o termo Cefas, o Papiro 66 do século II. Clemente de Roma, lá no ano 95, no século I, em sua carta, né, aos Coríntios, já citava o nome Cefas em aramaico, citando Clemente de Roma, citando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios.
1 Coríntios 12. Então, tanto Paulo, o apóstolo, assim como Clemente de Roma, no século I, já usava o termo Cefas, né, ou Caifás. Mas a teimosia ou o achismo é tanto, ou a ignorância é tanto, né, para refutar e desacreditar o dogma do primado de Pedro, né, o protestante vai falar, vai se basear no grego, né, sendo que, se a gente for pesquisar a primazia de Pedro, lá no Wikipédia, no grego clássico, sim, a diferença entre Petrus e Petra. Petrus, de fato, no grego clássico, é pedrinha, né? Se pegar no grego koiné, Petrus e Petra é a mesma coisa. E a Bíblia foi escrita, e o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e não no grego clássico. Olha a diferença já do grego. Então, o protestante já erra tanto no grego quanto no aramaico. E ainda quer chamar os católicos de palpiteiro, que nem o aramaico salva, né, o primado de Pedro. Se for assim, nem o grego salva os protestantes de refutar o primado de Pedro. Porque um é o grego clássico, que traz a diferença entre Petrus e Petra. Petrus, no grego clássico, de fato é pedrinha. No grego koiné, Petrus e pedra é a mesma coisa. Pedra, rocha. Não tem diferença de tamanho. Então, é falta de... Assim como eu conversei com 2 professores de grego, né? Aí eu vi lá a diferença entre o grego entre o grego clássico e o grego koiné sobre Petrus, e buscar a etimologia de Cefas, né? Caifás, que significa penhasco, como em Jeremias 4, 22, 29, né? Que traz o termo café, ou Cefas, lá no Antigo Testamento. Assim como Jó 10 ou 10, 30, não lembro agora. No livro de Jó. Também que significa gruta, né? Abrigar, né? Como um pastor, abrigar todo o povo, né? Então, por assim dizer, o próprio nome Cefas quer dizer igreja, por assim dizer, né? Algo que abriga, como um pai, né? Como um pastor, né? Fora as chaves que Jesus deu a Pedro, e não deu a João nem a Tomé. Estendeu sim o poder de perdoar a outros apóstolos, mas as chaves só poderia ser dado a uma só pessoa, a um só vizir, assim como o vizir do rei, ao primeiro-ministro, ao porteiro. Quem tem as chaves do condomínio é o porteiro. Quem tem as chaves de uma casa é o mordomo. Quem tem as chaves do palácio é o vizir, um só. Só um pode possuir esse cargo. E ao mesmo tempo, dar a chave, ao mesmo tempo, tornar-se aquela pessoa um tipo de primeiro-ministro, um tipo de pai espiritual, um tipo de líder, né, primeiro-ministro, mordomo, vizir, mordomo mor, né? Dá toda a autoridade, porque Jesus também ele tinha as chaves da casa de Davi, como no Apocalipse 8:3. Então, se a gente pegar o nome de Cefas, as chaves que ele recebeu, fora os outros textos, né, que Jesus diz, confirma na fé teus irmãos, ou apacenta as minhas ovelhas, né? Todos esses textos, Jesus fez de Pedro o primeiro papa, líder de toda a igreja, líder dos apóstolos,
pastor supremo de todo o rebanho de Cristo, porque Jesus só tem um rebanho, apacenta minhas ovelhas, né? Mas o protestante, ele não entende nem o grego, os que não estudam, né? Nem o aramaico e nem o hebraico. Ainda veio falar que Cefas é a tradução do século III de Petrus. Mas onde está escrito que Cefas é a tradução de Petrus do século III? Se lá no século II, no papiro 66, lá na carta de Clemente, do século I, lá em 1 Coríntios 12, já trazia o nome Cefas. A forma aramaica do grego Petrus, e há diferença entre Petrus no grego clássico, Sotão, e no grego koiné. Conheça mais uma refutação ao apologeta achista, doutor e PhD em História da Igreja e Teologia, João Oliveira, né? O cara escreveu um livro, acho que é PhD, né? Ele tem uma certa arrogância, né? Ele fala que os católicos dão conteúdo, né, para ele refutar, né? Mas é engraçado, né, esse povo, né? É complicado esse povo. Artista, né? Sofista, né? Bom, se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal para você me ajudar, porque eu vou trazer conteúdos, né? Sobre teologia, história da igreja, parapsicologia, demonologia, exorcismo, psicanálise, né? Então, eu sou psicanalista, eu sou noviço franciscano, da Ordem Terceira Franciscana. Fiz um ano de bacharelado em teologia pela Claretiano. Sou parapsicólogo, né? Então, se você quiser me ajudar, também fazer uma doação, né? Para mim, estar comprando mais material, livros, né? Para estar mais por dentro, né, dos assuntos, né? Bom, Deus te abençoe. Pax et bonum. E até o próximo vídeo.